Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast mais criativo do mundo. Estou aqui eu e o meu companheiro Charamba, abrindo aqui a temporada 2024 num cenário completamente E diferente. que abertura, né? Mas também já viram no título o nome, não dá aqui para fazer muito... Na abertura tinha que ter uma pitada mais doce, assim. Qualquer ruído, qualquer zumbido são ideias. São ideias. Estamos num ambiente super criativo. Movemos o mais criativo aqui para Bia Executivo. Ainda não passamos a palavra, então ainda fica... Mas está na descrição, já conseguem Está ver. na descrição, já viram o thumbnail, já viram tudo, mas Então, pronto. temos aqui uma convidada especial. Queríamos fazer um primeiro episódio da temporada de 2024 em grande. Então temos aqui como convidada hoje Isabel Fernandes. Olá, Isabel. Bom dia. Eu não ia dizer bem-vinda, mas nós é que estamos na tua casa então. Bem-vindos. Obrigado por Bem-vindos. cederes o espaço aqui, a colmeia dos criativos. Para quem não conhece a B Executive, é B Executive há 2 anos, mas Executive é a história toda. É a agência mais antiga, a agência de publicidade mais antiga da Angola. Vai fazer agora esse ano 32 anos, muita estrada, muita experiência, muitos desafios. Como é que começou essa história? Bom, esta história começou em 1992. A agência foi fundada pelo Nuno Fernandes, que é meu pai, e pelo Júlio Guerra, seu sócio e grande amigo na altura. Foi uma iniciativa que creio que surgiu fruto de um sonho, não é? De 2 jovens na altura, tinham 30 e poucos anos, de fundarem uma agência de comunicação e marketing em Angola. Portanto, estas 2 pessoas estavam inseridas noutros projetos, portanto, tinham responsabilidades noutros projetos, mas em paralelo foram criando esta estrutura com a visão de facto servirem um mercado publicitário que era pouco explorado. Portanto, o mercado estava na altura a abrir-se, portanto, apesar de estarmos em guerra, em 1992, como todos sabemos, conflito armado mesmo. Em Luanda não se sentia tanto, mas de certa forma estávamos muito ilhados, mas tudo acontecia. Portanto, o comércio acontecia, a indústria pouca, mas Existia vida. acontecia. Existia. Exato. E era de facto necessário criar-se uma agência para comunicar as iniciativas comerciais, os produtos, os serviços que o país tinha para oferecer ao seu consumidor. Portanto, e foi assim que surge a Executive Center. Center. Exato. Ok, começou como Executive Center. Nós temos aqui, se calhar, boa parte do nosso público não tem noção de que era o mundo sem internet. Yeah. Não é? Hoje, quando se fala de marketing de comunicação, as pessoas só pensam na internet, no tal marketing digital. Mas o que se fazia? Quais eram os meios? Quais eram os clientes? Como é que era esse Eu não mercado? estou na Executive desde 1992, Sim, não é? ok. Portanto, Mas se calhar andava pelos surjo uma corredores década a cor. depois. Mas lembro-me, na altura eu tinha 12 anos e lembro-me inclusive de ter participado numa primeira campanha. O meu pai enganou-me, convidou-me para participar numa campanha, disse-me que era uma campanha da Coca-Cola. Eu, obviamente, com 12 anos, achava que era um grande prestígio Certo. poder participar numa campanha da Coca-Cola, e foi uma campanha da Yuki. Era a marca de Coca-Cola Company, Sim, não é? sim. Uma das brands. Pronto, isso para dizer o quê? Em 1992, ou nesta década de 1992, os meios que existiam eram exatamente os que existem hoje, em menos número, à exceção da internet. Tínhamos TV, tínhamos rádio, tínhamos imprensa, tínhamos outdoor. Nós somos das primeiras empresas. A Executive tinha um departamento técnico, que era o DAT, que começou e fundou o primeiro parque de outdoors do país. Portanto, que depois acabou por ser mais tarde, tornou-se numa empresa, portanto deixou de ser um departamento para formarmos uma empresa específica e que se tornou uma mega empresa que hoje em dia é a Espaços. Ok. Portanto, a Espaços surge de um departamento técnico da Executive. Portanto, o que se fazia na altura eram campanhas tal como se fazem hoje, com muito menos budget, com muito menos técnica, não é?
A qualidade era o que era, na altura já era muito boa para o tipo de equipamento que estava disponível, etc. Mas nós desenvolvíamos conceitos, estratégias de comunicação, portanto, as agências que existiam, e no caso nós, tal como se faz hoje, com as limitações, obviamente, do contexto, não é? Portanto, se hoje nós temos dificuldade em ter recursos, na altura, imaginem como é que era. Portanto, tínhamos os primeiros quadros angolanos na altura a serem formados e foi muito fruto da iniciativa também do surgimento de uma executiva que estes quadros começam a olhar para o mercado, começam a surgir, como é o caso de um Cláudio, Rafael, um Rui Pombo, entre outros, que de facto estavam a formar-se e foram os primeiros criativos que a executiva teve angolanos no país. Portanto, tínhamos uma equipa muito boa na altura de brasileiros, com muita experiência, que residiam cá, e estes foram os responsáveis por criar depois toda uma equipa criativa que foi evoluindo, foi crescendo e foi criando por sua vez também outras equipas, portanto, outras gerações a seguir. Portanto, o que fazíamos? Fazíamos TV, fazíamos imprensa, fazíamos outdoor, fazíamos Só uma questão, os rádio. outdoors já se imprimia ou se pintava? Eu lembro-me e já ouvi umas teorias de que há uns muitos anos atrás, não acredito que isso fosse em 1992, acho que em 92 já se imprimia lona e vinil. Sim, sim. Eram estruturas muito modestas, não é? Portanto, estruturas básicas, os 6x3, os famosos 6x3, Certo. são os outdoors tradicionais. Nós começamos por montar outdoors na cidade de Luanda. Depois espalhamos outdoors por toda a cidade, por todo o país. Tínhamos também muitas estruturas publicitárias nos aeroportos. Portanto, as pessoas chegavam ou partiam e tinham acesso à publicidade. Portanto, e no fundo começou-se a gerar todo um negócio, todo o ecossistema de publicidade não se centra apenas na agência, mas sim depois tudo à volta que é necessário ser criado também para dar suporte. As empresas de outdoor, os meios, as empresas de audiovisual. Nós tivemos de tudo um pouco, a determinada altura. Quem eram os competidores? Haviam já nessa altura? Já nos anos existia 90? concorrência naquela altura? Computadores? Competidores. Concorrentes. Competidores. Sim. Nacionais. Sim, eu lembro-me que nesta altura nós tínhamos a Orion. Sim. A Orion era uma das empresas que era a nossa concorrente, com muito foco em projetos do governo, penso, mas também comerciais. Assim, muito rapidamente. Sobreviventes que existem hoje. Mais tarde surge a Zuela, bastante mais tarde. Bastante mais tarde, sim. Bastante mais tarde. Mas sim, a Orion, lembro-me de uma agência brasileira que era a Eurobrap. Nós íamos a reuniões, íamos a concursos e eles estavam sempre sentados ao nosso lado no sofá e conversávamos e dávamos bem, que era um espírito, por acaso, muito interessante. Acho que melhor do que o que se vive hoje. Acho que na altura, se calhar, também os fundadores das empresas eram mais velhos, tinham outro tipo de maturidade e conseguiam Agora, gerir a questão da o ego hoje concorrência fala sim, muito alto. de forma muito mais salutar, de forma muito mais saudável. Acho que a internet forma mais, mas deforma também mais. E as agências até interajudavam-se imenso, interagiam, falavam umas com as outras. Era interessante, era engraçado. Muito, muito fixe. Mas assim que me lembro, depois se me lembrar de mais. Mas essas eram as mais sonantes. Sim. Mas Havia aí tá. também a Maianga Produções, também do Sérgio Guerra. Também, para além de produção, também sei que criavam conteúdo mesmo, portanto, campanhas e isso, também trabalhavam bastante aqui Sim, para mas o isso nosso eram mercado. produtoras, eram agências, é isso, Era um mix, 360. percebes? Era um mix, sim, porque na altura Mas na altura ainda não era as empresas 360. faziam de tudo um pouco, não é? Estava-se a iniciar, não é? E eram as necessidades do mercado, as empresas agarravam. Sim, umas se calhar com mais foco no audiovisual, na produção, mas pelo menos no meu entender, e recordo-me mais ou menos desse registro, que é se pedisse uma campanha a uma produtora, ela até arranjava a forma de se calhar de subcontratar uma agência. Terceirizar e O produto fazer até acontecer. poderia vir do Brasil ou de outro sítio qualquer, mas eles vendiam um produto-chave na mão. Era mais Brasil que se recorria ou Portugal? Sim, eu penso que era Brasil. Houve uma altura que sim, que eu acho que as agências eram mais Brasil. Depois começaram a surgir outras empresas. Portanto, a BEC, algumas empresas até mesmo a Brandia,
Central, penso que se chegou a instalar em Angola. Portanto, houve algumas empresas que foram surgindo e pronto. E depois daí foi abrir o mercado e surgirem as empresas, e ainda bem, não é? Portanto, que hoje muitas delas continuam no mercado. E como é que era o mercado? Falo na parte dos clientes. Eram muito. Hoje, por exemplo, acho que as que dominam, poucas delas existiam, ou nenhumas. De telecomunicação, não tinha. Olha, os grandes clientes na altura eram Sonangol, a MS Telecom, o Inacom, os ministérios, portanto, o governo, não é? A Cuca, o grupo BGI, na BGI. altura era assim que Ok, era, na que era altura conhecido, era o grupo Cuca, BGI, o BGI, grupo era agora é coisa. grupo Castle, não é? Era o grupo BGI, que tinham imensas marcas e que comunicavam também bastante. Nós já apanhamos e começamos a fazer um percurso de relações com marcas internacionais e fizemos de forma bastante aguerrida, vou assim dizer, e agressiva. Conquistamos marcas internacionais que vinham via África do Sul, via Maurícias, clientes do Brasil, muitos clientes de Portugal. Trabalhamos durante muito tempo o grupo Unicer, Sumal Compal, Nestlé. Portanto, tivemos sempre esta relação com. Foi um ponto de viragem também para nós, porque são marcas que não trazem só investimento, ou não trouxeram na altura só investimento, mas também trouxeram boas práticas de gestão e com as quais nós também crescemos e aprendemos muito. Nessa, aproveitamos esse gancho aí do crescer muito. Hoje nós vemos com a internet, todo mundo é criativo, todo mundo é qualquer coisa e de forma fácil, né? Porque a internet deu-nos a facilidade de termos informação, conhecimento. Mas, como falou há pouco tempo, não havia muitos técnicos, né? Acho que trabalhavam. Como é que era o como é que eu posso dizer? Um O intercâmbio, time, ok. como é que era constituída, como era a participação de nacionais dentro da equipa naquele tempo e agora? Pode parecer um contrassenso, mas apesar de serem tempos com limitações tecnológicas e hoje nós temos muito mais acessos, não é? Quer tecnológicos, quer mais institutos de formação, etc. Nós no mundo, não estou a falar Angola. Angola, sim. Angola na altura permitia que as empresas pudessem contratar pessoas de qualquer parte do Do mundo. mundo. Hoje o nosso contexto é muito mais Eram outros adverso nesse kwanzas. sentido. Pronto. Yeah. A questão da moeda, a questão do envio de dinheiro para fora. Nós tomamos a decisão de que queríamos ser uma grande agência, queríamos ser uma empresa que não só fornecesse um bom serviço, mas que formasse pessoas, porque sempre entendemos que o futuro começa hoje, não é? Portanto, tudo o que nós fizermos hoje terá uma repercussão para a frente. E nós nunca pensamos no imediato, só, eu vou vender uma campanha. Não, eu vou vender uma campanha, eu estou a estruturar uma marca, a posicionar uma marca, mas eu estou a formar pessoas que mais tarde, e foi o que aconteceu, vieram a ser donos de agências, de produtoras, nossos concorrentes. Certo. Portanto, para além de todo o trabalho de comunicação que nós fizemos no país, nós também disponibilizamos ao mercado bons recursos. Exato. Isso só foi possível porque nós podemos identificar lá fora parceiros e pessoas que connosco fizeram esse processo de crescimento, de consolidação, de ensinar pessoas, de formar pessoas. Portanto, hoje é muito difícil conseguirmos mandar vir equipas de fora para estarem aqui a formar pessoas, porque os custos são muito altos. As pessoas querem mandar dinheiro para casa e não conseguem. Não é? Então temos essa limitação. Sim, as formações online são importantes, mas eu diria que nos meus 20 anos de comunicação, eu consigo perceber que a formação on job é muito mais importante do que a formação académica. A Portanto, prática. já vi pessoas com altos graduações, currículos, mas que depois no terreno, vamos assim agora? dizer, Na prática, não na conseguem prova. estar. E o nosso contexto é um contexto muito específico. As grandes marcas internacionais, investem muito dinheiro a criar grandes conceitos, porque estes conceitos depois são replicados para muitas outras geografias, onde aquela mensagem é altamente perceptível e bem aceite.
No nosso contexto, não. A campanha que é feita na África do Sul não se Não se adapta para adapta. Angola. Esquece. A campanha que é feita para Moçambique não é percebida exatamente da mesma forma em Angola. Então é preciso de facto nós termos os quadros aqui para entenderem o nosso contexto, não é? E eu costumo dizer que sim. Eu acho que nós não somos, nós podemos ser todos criativos, mas não quer dizer que sejamos profissionais de criatividade. São duas coisas completamente Sim. diferentes. A Executive tem 32 anos, vai fazer Vai fazer 32 anos, 32. idade do Charamba. Caramba, charamba. Vamos a caminhar para longe, hein? Podem me batizar. Mas acabou de dizer que está aqui há 20 anos. Eu estou. Então, como é que foi essa Faço 20 entrada? anos este ano. A inserção Como é da, que foi da essa Isabel. entrada? Primeiro entrou, não entrou na posição que está hoje, né? Mas como é que Não. foi? Como é que foi esse período? Bom, eu entrei para a executiva numa espécie de stand-by. Portanto, eu ia para a banca, eu vinha de uma multinacional de shipping, de uma área completamente diferente. A minha área de formação não é essa, eu sou formada em Relações Internacionais e Ciências Políticas. E na altura ia mudar para um banco, enquanto não entrava, porque, pronto, enfim, sou uma pessoa ativa, gosto de estar sempre a fazer qualquer coisa. O meu pai na altura disse-me, olha, vem para aqui e fica aqui, portanto, vais gostar do grupo de trabalho e vai aprendendo aí umas coisas do género, tipo, olha, não fiques em casa só a fazer nada. E eu vim. Entrei para a executiva. Isso em que ano? 2004. 2004. Dia 19 de junho de 2004. E portanto entrei e encontrei um grupo de trabalho brutal, brilhante, pessoas espetaculares, muito jovens, todas elas angolanas, eram todas mulheres, gestoras portanto, de clientes, não é? Na altura estava a Ágata Ferreira, a Mel a Chaves, pronto, a Salete, que tanto já faleceu, portanto, um grupo de raparigas, não é? Muito jovens, todas elas tinham formação na área. Penso que era o primeiro emprego de qualquer uma delas nesta área. E eu entrei e comecei a acompanhar, ir às reuniões, etc, etc. E fui esquecida, portanto não fazia parte da folha de salário, não me pagavam salário, um bocado tipo, a filha do chefe está aí, vamos lhe dando umas coisinhas para fazer. E passaram-se 2 meses, 3 meses, 6 meses, e o banco não me chamava, e portanto eu fui ficando e comecei a gerir clientes e comecei a ir a reuniões Sempre por sozinha, bono. e comecei a assumir algumas responsabilidades, era muito júnior, obviamente, não é? Até que um dia chamaram-me, disseram, bom, olha, tu estás aqui há um tempo e não recebes salário e não reclamas. E pronto, porque eu assumi que eu estava de facto a fazer um investimento em mim mesma, mas acima de tudo senti que a empresa estava a apostar em mim, não é? Estava a gostar do meu trabalho, e que eu tinha que dar mais provas do que necessariamente ser reconhecida, não é? Portanto, eu achava que devia sim, estar naquele lugar e aproveitar todas as oportunidades, mesmo que tivesse a não ser paga. E pronto, e a minha carreira foi avançando. Foram-me atribuídas cada vez mais responsabilidades, fruto do trabalho que eu também fui mostrando, do nível de responsabilidade. E não tive uma ascensão vertiginosa, portanto, tive como gestora de projeto durante mais de 6 anos, júnior, sénior, numa altura em que a agência, isso é muito importante referir, numa altura em que a agência era uma agência 360, mas nós não tínhamos área de mídia específica, o account fazia tudo. Portanto, nós tínhamos que aprender a fazer produção, a parte financeira, a mídia, não havia digital na altura ainda, PR também já se fazia algum. Então, o verdadeiro conceito do 360 existia, não é? Mas existia concentrado numa única pessoa. Certo. Não é? E pronto, eu fiz essa evolução, fui crescendo, fui ganhando responsabilidades, até depois, mais tarde, passar a ser coordenadora de equipas. Nós dividíamos, a área era grande, então tínhamos grupos de gestão, eu geria 2, 3 gestores de projeto, outra pessoa geria outros 2, 3 com clientes diferentes, com perfis diferentes, objetivos de faturação também bastante diferentes. Depois, mais tarde, acabei por assumir a área de serviço a clientes, depois passei a ser diretora-geral interina, onde fiquei 2 anos nessa posição e pronto, e depois acabei por assumir de facto o comando da agência, mas nunca sozinha, né? Portanto, sempre como equipa, desde os fundadores
no caso o Nuno, não é? Nuno Fernandes, há outras pessoas que estavam na empresa desde a sua criação Direção. Sim. e que me ajudaram imenso. Nós, nós tivemos dificuldades para ter mulheres no nosso episódio porque estamos a procurar criativas, porque o podcast é virado para os profissionais criativos. E queríamos mais mulheres, tivemos dificuldades. Mas olhando para Isabel, acha que tem muitas mulheres desde o cargo de top às outras as outras, eh, as outras áreas. Tem muitas mulheres na comunicação. A nível da área criativa, normalmente são maioritariamente homens. Eu não percebo porquê. E as mulheres criativas normalmente são muito boas. E as Porque as poucas mulheres que são são muito boas. detalhistas, Detalhistas. olham para as coisas com uma Mais perspectiva mais diferente, sensíveis, não é? sim. Complementam muito o trabalho dos homens na área criativa, mas é uma pena, nós temos muito poucas mulheres criativas, muito poucas mesmo. Eu acho que eu conheço 4 em Angola, se tanto, e são muito novas ainda. A nível das áreas de gestão, sim, já vejo muitas Gestão de mulheres. clientes é que tem mais. Eu costumo dizer que eu faço uma analogia às mulheres com as 4 bocas do fogão, né? Portanto, nós somos muito multitasking. Eu acho que isso é conseguimos gerir a família, os filhos, isto, aquilo, né? Então acho que as pessoas que estão na área de gestão, Sim. nas agências, normalmente são mulheres. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com mulheres. Acho que as mulheres são muito pragmáticas, são sensíveis e normalmente dão bons resultados. Mas há poucas mulheres Na na parte nossa indústria. criativa, por acaso, há muito poucas. Eu não sei se a executiva já teve na área criativa muitas senhoras ou poucas. Já teve Temos atualmente, uma copywriter, mas que é a Jo Wilson. Ok. Já tivemos outras. designers. Sim, tivemos até recentemente uma designer que foi abraçar um outro projeto. Vinha de Londres com formação, portanto, uma pessoa com muito potencial. Gostamos muito da experiência com ela. Mas são muito poucas. Por aqui, assim, desde que eu estou na executiva, eu acho que eu devo ter conhecido angolanas 4, 5 criativas. E depois tivemos 2 estrangeiras, 2 pessoas portuguesas também muito boas, que continuam a trabalhar connosco hoje em formato freelancer. Portanto, são designers boas, muito atentas e muito sensíveis à nossa realidade, aos nossos códigos de cor, à nossa linguagem. Não, Portanto, depois desse episódio as vai mulheres. mudar. Os convidados Eu espero que sim, femininas as vão mulheres têm que olhar vão ir para mais esta para área lá. com Por acaso, atenção. esse ano estamos a começar bem. Com muitos Esse é o primeiro episódios. episódio do ano. Esse vai ser o Que primeiro do bem. ano. Então vai ser Contente. interessante. E como é que está o mercado hoje? Digo em termos mesmo de com essa Dimensão dificu- financeira. Sim, porque pronto, né, o nosso Kwanza, Desvalorizo bastante. sim, Muito. nós infelizmente ainda precisamos muito, precisamos de muito, quase tudo, os softwares, as máquinas, muita coisa vem de fora. E Sim. nós não sei quando vamos produzir a coisas desse nível, não é? E as coisas hoje, as tecnologias evoluem muito rápido, apesar de termos coisas a fazerem, trabalhos automaticamente que se fazia com muito esforço, mas ainda assim, como está o mercado hoje nesse sentido, em termos de números? O mercado diminuiu muito. Teve uma recessão assim brutal. Nós faturávamos, eu lembro-me que a última conversa que tive, até no âmbito da APM, da associação, acho que o mercado publicitário valia 100 milhões de dólares. Neste momento, acho que nem metade disso, não é? E é difícil mensurar. Nós podemos, por exemplo, a nível da publicidade, nós conseguimos perceber valores de tabela, não é? Quanto é que custa um anúncio de imprensa, quanto é que custa um anúncio... Mas depois, quando estamos a falar da criatividade, já é difícil. Uma agência cobra outra agência cobra 100 mil. E não está errado. Cada um tem o seu critério. Então é difícil mensurar depois a parte criativa mesmo, não é? Mas sim, o mercado diminuiu muito, portanto nós tivemos um desaparecimento muito grande de marcas internacionais que investiam muito, as próprias marcas nacionais que também estavam em crescimento, grande expansão,
também tiveram que fazer cortes muito grandes no seu budget para sobreviverem e de certa forma alocarem budget à operação, não é? Porque é muito complicado. Se olharmos para o setor industrial, nós pensamos como é que é possível as empresas, os refriangos da vida, etc., continuarem a produzir tantos produtos. Como é que eles fazem? Como é que eles conseguem? Tudo vem de fora. O xarope, o compressor do gás, não sei o quê, tudo, nada se produz cá, não é? O PET, a rolinha, tudo. Tudo. Mesmo que se faça o print do rótulo cá, A produção. mas a matéria-prima vem de tudo, fora, não é? Tudo, é como tu dizes, Sim, estamos a sim. falar do software, Sim. não é? Estamos a falar de comprar ads para as redes sociais que tem que ser em moeda estrangeira. Então, enfim, nós encolhemos. Nós já fomos aquele obeso que virou anoréxico, né? Já encolheu o número de profissionais? Encolheu E também, era encolheu essa também o a número de pergunta. profissionais? Sim, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Por um lado, houve um boom não é, de recursos nacionais. Esquece, isso quer dizer, acho que a Sim. dificuldade quadros. desafiou-nos, né? Sim, e isso é muito bom, não é? Mas nós também sabemos que estas pessoas, a maior parte delas são autodidatas e vão levar muito mais tempo a atingir o Maturidade, nível e sim. os objetivos que se tivessem acesso à formação, mesmo que fosse feita a partir daqui. Mas Certo. como é que esses recursos vão fazer formação? Estas formações são pagas em moeda estrangeira. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca. É um problema que nunca mais acaba. Temos que olhar para as coisas de forma positiva, temos que contribuir, temos que... Ainda assim, eu costumo dizer que Deus é angolano, de facto. Nós somos muito resilientes e nós somos muito criativos. Porque como é que é possível fazer-se tanta coisa com tantas limitações? E fazemos. Yeah, E o fazemos, e angolano fazemos de bem, reinventar, fazemos é bom. felizes. Mas pronto, era necessário que de facto tivéssemos um contexto muito mais favorável. Acho que estaríamos muito perto de uma Nigéria, de um Quénia, de um Ghana, que são países cuja indústria criativa é muito forte. Nós temos esse potencial. Nós estávamos a ver aqui, existem muitos prémios. Eu até aqui a Yeah, não mexer. temos uma câmera a pegar, mas a Executiva é uma das Muitos- agências mais muitos prémios. premiadas do país. Sim, nós durante muito tempo participamos muito em festivais internacionais, Festival de Sines, de Maputo, Sim. festivais na África do Sul, festivais no Quênia, portanto participamos éramos convidados a participar, éramos agência referência. Depois, obviamente, fruto também desta crise, portanto, sair daqui, estas participações custam dinheiro. Os clientes também deixaram, se calhar, de olhar para isso com o prestígio e com a importância que de facto tem, que é um diálogo que nós estamos novamente a levar para cima da mesa com os clientes, no quanto o reconhecimento, não só o reconhecimento para a marca deles, mas o reconhecimento para o país, não é? Nós não sermos vistos só como o país de petróleo, mas começarmos a ser mapeados no mundo e em África em particular, aqui na região, como o país que faz criatividade, que leva a mensagem de Angola, os códigos de Angola, a cultura de Angola também para fora, não é? Começarmos a capitalizar outras riquezas que nós temos, que não aquelas que se falam sempre e que são as únicas que são conhecidas. E ganhamos muitos prémios, fomos muito reconhecidos e continuamos a ganhar, não é? Temos recentemente no Festipub, fomos premiados também com vários prémios, com vários projetos. Há 2 anos ganhamos o grande prémio Festipub com o projeto da Unitel. Este ano vamos participar em vários concursos internacionais, está na nossa agenda. Vamos fazer esse esforço, porque é mesmo um esforço. Não é só preciso ter vontade, é preciso ter dinheiro. É. Dinheiro tá em tudo, Exato. felizmente. Mas pronto. E aqui agora entra um pouco para a área criativa, para os nossos quadros nacionais. E nós, eu sou criativo, o Lobato também agora quer sair, já não quer ser designer, já Não, oficialmente. eu sou serei sempre criativo. Mas designer Eu já era, fui designer gráfico até o ano Por passado. amor de Deus, não não. O desistam. Lobato já não quer, disse que está cansado, agora é cineasta. Cineasta. Eu sou estudante, estou a me formar em cinema. Pronto. Ok, muito bem, também é preciso. Como é que é os quadros nacionais aqui? E eu comecei no departamento e por acaso foi numa fase em que estava a ser implementado o digital aqui em Angola.
mas comecei como um designer júnior, acompanhei o processo todo e tal. Eu queria saber como é que é aqui na executiva, na fase em que começaram já a implementar mais quadros nacionais. Como é que foi o processo? Há criativos que estão aqui desde a fase júnior, foram criando, subindo nos departamentos, foi para diretor de arte e etc. Já tem autonomia aqui, muitos dos nacionais, porque anteriormente não era, não existia isso, não que não existia, né? Mas a questão de formação e etc. Sempre fomos dirigidos muito por brasileiros, portugueses, mas hoje em dia já existem quadros aqui dentro da executiva de criativos ocupando cargos de chefias e direção. Olha, eu vou desconstruir um bocadinho essa afirmação. Nós sempre tivemos quadros estrangeiros, Ok, mas nós sempre tivemos maioritariamente quadros angolanos. ok. A nossa área criativa começa com uma equipa de brasileiros que vem para fora, porque não havia criativos angolanos já a trabalharem com experiência. Havia pessoas formadas, recém-formadas, com muito potencial. E essas pessoas, isto é a nossa realidade, não é? E estas pessoas foram formadas por esta primeira equipa, Luís Aurélio, portanto, eu já não me lembro dos nomes todos, portanto, mas era um grupo de 3 ou 4 brasileiros, cotas, tarimbados, cheios de experiência. Vieram para aqui até para trabalhar num projeto específico que nós tínhamos com a Macon, estávamos a trabalhar com eles na altura, e que acabaram por ficar. E na altura o Nuno Fernandes definiu um objetivo. Sim, nós temos que formar quadros angolanos. E a partir daí, porque quem estava a ser formado lá fora, como foi o caso do Cláudio, do Rui Pumbo, quando começaram a pensar em voltar para o seu país de origem, para as famílias, não é? Ok, pesquisa, e até foi através dos pais que conheciam o Nuno, etc, etc, que chegaram a executivo. Certo. Ok, muito bem, vieram trabalhar, júniores. Começaram a participar nos projetos, começaram a envolver-se cada vez mais nas marcas, a desenvolverem, a mostrarem que de facto aquele potencial estava a passar à prática, não é? E passado uns anos, o Cláudio passa a ser o nosso diretor criativo. E foi o nosso diretor criativo durante muito tempo. Muito. Portanto, o Cláudio, a especialidade dele é direção de arte. E o que nós fizemos foi irmos buscar a Portugal um bom copywriter para fazer a gestão da direção criativa nestas duas vertentes. Um na vertente da direção de arte e outro na vertente do copywriter, não é? Portanto, do redator publicitário, como nós chamamos. E portanto, daí em diante foi só formar. Tivemos N pessoas, Martim Dornelas, Rogério Afonso. Todas estas pessoas estiveram connosco durante muito tempo. Esta foi a nossa primeira geração, eu diria hoje com 40, 45, se calhar alguns um pouco mais velhos. Portanto, a primeira geração de criativos, de facto, em Angola. Depois haviam outros já mais velhos, mas que estavam muito virados para as artes gráficas, a trabalharem nas gráficas. Eu lembro-me, nas Produção. edições de Angola havia uns senhores mais velhos que trabalhavam no departamento de artes. Mas não é criatividade campanha, não é? Sim. Era Aquilo outro é tipo de receber, criatividade. Exato. produzir, declinar, Mas já havia arte recursos dessa geração. Se me tiverem a ouvir, vão-me matar. Portanto, eu tenho que dizer isso, porque é verdade, já havia. Mas estamos a falar de uma perspectiva criativa diferente. Certo. E, portanto, essa ideia de que sempre houve muitos estrangeiros não é bem verdade. Ok. Eu sei que é essa a percepção, mas não é bem verdade. Nós sempre apostamos. E hoje, Quer dizer, não é o caso da executiva. se vocês olharem para trás, vocês vão ver que nós temos um expatriado. Muito fotografia bonita lá atrás. Nós temos um expatriado. E que é africano, ainda por cima. Ok. Portanto, o João é moçambicano, está connosco há muitos anos. Uau. É uma pessoa que faz parte desta equipa, que foi também, apesar dele já vir com experiência de outras agências Nice. portuguesas muito boas, não é? Nunca trabalhou em Moçambique, mas apesar dele vir da Avas, etc, foi também parte do time do Cláudio e do João Nunes e depois do António Páscoa. Portanto, e mais tarde vem assumir a direção criativa. E é uma pessoa que tem essa grande preocupação também, de formar pessoas, de identificar recursos. Portanto, isso é um processo que começou desde o início. O nosso objetivo sempre foi esse. O nosso objetivo nunca foi desde 1992. Portanto, sempre esteve em cima da mesa, que é produto pronto.
tem que ter prazo, não é? Tem que se construir. E nós fomos buscar pessoas com experiência para formarem outras, não para nos entregar produto pronto, sempre, Ok. para sempre. Bem, como o nosso podcast é para profissionais criativos, nós acreditamos que temos aí muitos criativos que, como eu, começaram no quarto, na garagem, depois, sei lá, foram crescendo. Que tipo de profissional, que skills que interessariam a executivo? Porque outro dia tivemos um convidado e estamos a perceber que muitos nunca passaram por uma agência, não têm noção de que às vezes o trabalho que ele faz sozinho é um trabalho de 5, 10 pessoas. Que é um copyright? Eu lembro de ter aprendido isso com a Boscatia, né? Esse que era o copyright, eu dizia, eu também faço isso. Exato. Então, qual seria o perfil, se há algum perfil interessante que se calhar vocês já olhariam com outros olhos, porque designers gráficos temos muitos por aí, hoje todo mundo faz muito bem, mas qual seria o perfil para nós deixarmos aqui, para a nossa audiência, pensar se calhar tentar uma vaga, uma posição aqui numa agência, porque acho que numa agência aprende-seria muita coisa, né? Do mercado Sim. principalmente. Eu costumo dizer que é um grande erro para os criativos serem freelancers. Eu acho que ser freelancer pressupõe que tu já tens muita experiência, trabalhar sozinho na tua casa. Quando tu estás numa fase de aprendizagem, de crescimento, tu precisas de estar inserido num grupo de trabalho. Porque ser autodidata é uma grande virtude, não é? Mas não é uma grande vantagem no Profissional. mercado competitivo. Esse espírito de empreendedor, de eu sou uma empresa, eu faço coisas, é muito bom quando se tem já muita experiência. Perde-se muitas coisas no caminho quando se trabalha sozinho. E dentro de uma empresa, e principalmente numa agência, onde todos os dias nós trabalhamos processos novos, marcas novas, clientes novos, dentro do próprio cliente, multitemas todos os dias. E eu vou trabalhar com o recurso A, porque ele sabe fazer melhor aquilo. Nesta semana, na semana seguinte, eu já consigo fazer sozinha. Portanto, eu absorvo tudo o resto. Portanto, para mim, enquanto gestora de pessoas e gestora do negócio, quais são as características que eu mais privilegio quando estou a fazer um recrutamento? Para já a atitude. Sim, gosto desse espírito de ir atrás das coisas, que acho que todos nós temos que ser comerciais de nós mesmos, temos que nos saber vender e ser freelancer pressupõe ter um pouco essa capacidade, não é? Yeah. Portanto, que eu tenho que ir atrás das coisas. Enquanto que estar aqui sentados, estão à espera que os briefings cheguem, não é? Alguém tem que ir atrás dos E briefings, alguém não tem são que ir para eles. trazer. Certo. Pronto. Mas a atitude, o sentido de responsabilidade, o serem inquietos, tem que ser, hoje principalmente, são tantas as ferramentas que as pessoas agora estão com dúvidas se vão substituir os criativos, o AI, até, eu não acredito nisso, eu acho Não, que nem são eu. ferramentas Concordo. que têm que ser complementares, precisam sempre do fator humano, principalmente em realidades como a nossa, culturas muito específicas, o fator humano de percepção, de vivência, não vai substituir o AI. O AI veio facilitar a nossa vida. Mas então, é preciso saber falar inglês, é preciso dominar as ferramentas, é preciso ser curioso, é preciso ser ambicioso e dizer assim: se eu sem isto, sem esta ferramenta, já atinjo estes objetivos, imagina usando as ferramentas que estão à minha disposição. Não me vou acomodar. Portanto, e essas são as características que são importantes para um criativo e para qualquer pessoa, mas para o criativo em específico. Pesquisar muito, ver o que está a ser feito lá fora, ir ouvir o mercado. Portanto, muitas vezes nós fazemos campanhas e nós aqui no nosso mercado temos esse problema. Falamos para todos, muitas vezes não estamos a falar para ninguém. Definimos um target altamente alargado, muito amplo, mas aquela senhora específica cujo hábito é aquele que é o nosso target de compra, As nós massas. muitas falar para vezes ela, não não estamos a estamos a falar comunicar para para ela. ela. Então é preciso ir à rua ouvir, perceber o que é que o mercado absorve, o que é que as pessoas querem, que tipo de produto é que quer, os termos que as pessoas usam, as campanhas. Eu ouço campanhas e eu sou defensora da boa comunicação. Acho que temos que nos adaptar à realidade, mas temos que. Comunicação é cultura, publicidade é cultura, mudança de hábitos. Nós temos uma responsabilidade, nós não estamos só a fazer bonecos, nós estamos a definir tendências. Nós estamos a definir tendências que depois ficam uma vida inteira.
que hoje em dia são cada vez mais mutáveis, não é? Portanto, as coisas mudam muito rápido, mas nós estamos sempre a definir. Então, cada criativo tem um papel importante nesse futuro, nessa definição de tendências. Qualquer coisa que se faça aqui vai ter um impacto na vida das outras pessoas. Então, os criativos têm que ser. Eu represento uma produtora e somos, por via de regra, vossos clientes, não? Parceiro. Clientes, Parceiros. clientes, parceiros. São nossos E fornecedores. Exatamente, Fornecedores, fornecedores, certo, pronto. ok. E uma questão que surge é qual é a participação dos profissionais angolanos nessa questão da produção audiovisual, por exemplo? Porque uma vez discutia com um amigo e ele falava por que que as produtoras angolanas não estão nos grandes budgets, por exemplo. O que é que acha? Acho que isso mudou a 300%. Neste momento, eu digo isso com propriedade. As produtoras que estão a produzir em Angola são nacionais. São produtoras nacionais. Vão buscar recursos, especialidades específicas Pois. que nós não temos. Portanto, não temos que assumir. E por isso é que as produções muitas vezes são caras. Os clientes substituíram as empresas internacionais pelas empresas nacionais, mas estavam à espera de uma redução drástica de valor porque achavam que estavam a pagar no mercado nacional Não, seria mais e portanto barato. já não era. Mas ainda assim estas empresas precisam de ir buscar recursos específicos lá fora. Quando estamos a falar de pós-produção, o grading, portanto há aqui temas muito técnicos. Gisela, tu conheces Sim. isso tecnicamente melhor que eu. Não tem. Estamos a dizer que quando estamos a falar de um alto nível de pós-produção, não se faz aqui. Nós temos que ir buscar lá fora. Agora, já houve alturas em que até quem arrastava o cabo vinha de Sim, fora. vier fora, sim. Já. Até quem organizava o fitting vinha de fora. Quem fazia o decor vinha de fora. E hoje em dia isso já não é uma realidade. Portanto, é um ganho. Portanto, acho que de certa forma é uma grande vantagem, não é? Perdemos algumas coisas, mas damos oportunidade de surgirem e de melhorarem, crescerem noutros campos, noutros aspectos. Isso é. Está a melhorar, está a mudar. Não bata, acredita. Recentemente fizeram uma campanha, a campanha de fim de ano da Unitel. Como foi o processo de criação? Eu lembro que um amigo estava lá a trabalhar com um drone e explicou-me, não, estamos lá a lutar com a cor, mas depois no final a campanha era preto e branco. Eu devia chamar o João Filipe aqui para falar sobre isso. Olha, para já foi um briefing ambicioso e muito bem passado pelo cliente. É o Havemos de Voltar do... É isso, né? Havemos de voltar. Da Agostinho Neto. É uma inspiração. Sim, sim. É uma inspiração. Portanto, o Havemos de Voltar é uma mensagem de esperança, não é? O headline da campanha é Havemos de Vencer, não é? Portanto, e o poema de Agostinho Neto é Havemos de Voltar. E nós, obviamente, inspiramos-nos, portanto, nesta mensagem, porque há aqui uma vontade e uma necessidade de não nos focarmos no negativo, não nos focarmos apenas nas dificuldades, mas todos nós juntarmos com a nossa força, com o nosso calor, transformarmos de facto este momento mau num momento menos bom, num momento promissor, num momento de luz, de positividade. E isso só é possível se nós de facto acordarmos todos os dias com este espírito, que pensamentos negativos atraem coisas negativas, não é? E essa é a mensagem que a Unitel quis passar ao nosso país, que já tivemos momentos muito bons, um bocado aquela nostalgia dos momentos antigos. Então vamos buscar esse espírito para transformar o futuro, o presente e o futuro. Em termos de produção, sim, foi desafiante. Que era uma campanha que se queria, lá está com esse tom nostálgico, o grão, sentir-se o preto e branco. Foi a primeira vez que se fez uma campanha a preto e branco. Foi uma campanha que teve também uma componente daí muito forte, porque a Unitel tem na sua agenda a inovação, o estar sempre à frente, na vanguarda das tecnologias. Então foi muito desafiante, mas assim, agora é non-stop. Eu costumo dizer à área criativa, vocês criaram um monstro, agora alimentem-no. Alimente. Não, por acaso está muito bem feita. Eu acompanho visuais todos nas plataformas digitais. Na altura, quando eu conversei com o Baioneta, ainda não tinha saído. Já foi convidado no podcast.
Já conversamos com ele, já explicou alguns projetos onde ele esteve envolvido. Por acaso, então, de parabéns. Gostei Obrigada, muito. obrigada. Hoje, quem é o maior cliente da Da Executive? Executive. Queremos entender um bocadinho dos números para perceber. Não precisa falar os números, né? Basta dizer quem são os maiores. Pronto, diz quem Olha, são os maior é maiores. muito relativo, porque há o que dá mais trabalho, há o que paga melhor. Pronto, pode definir esses dois, né? Acho que. Não, nós temos um conjunto, eu não vou falar de um cliente específico, nós temos um conjunto de clientes que nos desafiam diariamente e que são assim as nossas pérolas do Eu tenho dois oceano, como se palpites, diz. mas pronto, chute, Isabel falar. Portanto, o Banco Bay, a Unitel, a MultiChoice, Ok. a minha rede, pronto, temos que é o Equanza. Temos obviamente outras marcas, mas vocês estão a falar de dimensão, Dimensão, não é? Pronto. sim. Então eu diria que esses são os nossos 4 principais Principais clientes. Sim, são aqueles clientes nos quais a estrutura da agência está suportada. E clientes não é? pequenos aceitam cliente. Imagina um sujeito, um jovem empreendedor, todo mundo. Hoje é a palavra de ordem, parece que é a todo palavra de mundo é ordem. empreendedor. Sonhou num produto, sonhou num serviço, pode chegar a Entrar na executivo. carteira de clientes da Executive? Poder pode. Nós não temos clientes assim projetos muito pequenininhos. Ou seja, temos, por exemplo, trabalhamos com algumas marcas que não nos dão um income financeiro, mas são marcas de prestígio, são marcas que nós queremos estar. É difícil trabalhar com marcas muito pequenininhas. Porquê? Porque estas marcas vão buscar também um custo muito inferior ao nosso. É normal, vocês entram, nós temos uma estrutura, nós temos overheads, nós temos custos de estrutura que não são poucos, nós queremos ter qualidade. Vocês são criativos e sabem quanto é que custa um computador destes, quanto é que custa a nossa área criativa, em quanto é que está avaliada em termos tecnológicos, não é? Então, quando eu vou trabalhar com clientes pequenininhos que não necessariamente são os mais fáceis de gerir, porque muitas vezes são clientes que é normal, não têm muitas vezes noção do que implica um projeto dá de muita comunicação, chatice. não têm estrutura, e muitas vezes é aquele cliente que quer ver 5 propostas e não tem noção do que é criar 5 propostas diferentes para apresentar em 3 dias, não é? Porque é normal, ele acha que chega ali, se calhar num PowerPoint, monta uma coisinha e apresenta. E não é assim que nós trabalhamos. Então, naturalmente, é feita essa segmentação, não é? Clientes que têm algum poder, e isto não é só aqui, lá fora também. Se nós olharmos para as grandes empresas, as Saatchi & Saatchi, as Avas, etc., muito dificilmente nós vamos encontrar lá o dono do cabeleireiro do bairro como cliente. Não, sem desprestígio. Certo, Mas certo. é normal, estamos a falar de dimensões de negócio, não é? Certo, sim. E eu, como gestora do negócio, eu tenho que olhar para números. Não é? Eu não posso dispersar. Também trabalhamos em marcas, às vezes até oferecemos trabalho. Queremos. O cliente não tem budget, assim não faz mal, paguem a produção, nós oferecemos a criatividade. Porque nós fazemos questão de estar associados àquele projeto. Já aconteceu, nós já tivemos clientes, já foram muito grandes, hoje são clientes pequeninos, o pouco que fazem, vêm a fazer connosco. Não temos budget. Este ano eu só vou fazer um spot de rádio, preciso que vocês veiculem, vou ter uns cartazes e vou ter redes sociais. E somos nós que fazemos aquele projeto. É o projeto daquele cliente. E, no entanto, já foi um cliente de uns bons milhares de dólares na altura. É verdade. Mas fruto do contexto, fruto disso, é prestigiante trabalhar com aquela marca. E nós também tomamos esse tipo de decisões. Apoiamos iniciativas. Portanto, o digital, por exemplo, vocês sabem, é pouco remunerado, é mal remunerado em Angola. Mas há marcas que nós queremos trabalhar. Porque muitas vezes também são marcas que nos permitem criar laboratório, vamos assim dizer. Testar coisas. Estar on point, não é? Portanto, na tecnologia, testar coisas, perceber o que é que funciona. Também há sempre um objetivo por trás de uma decisão. Okay. Eu tenho aqui uma questão, e eu já falei nos episódios anteriores, e nunca tivemos uma convidada, sim, CEO, diretora-geral de uma agência de publicidade, mas era sobre os quadros nacionais. Imagina, eu estou a estudar comunicação e numa turma onde tem 99% dos que estão lá querem logo ser jornalistas, apresentadores de
TV e etc. Tudo da área de TV, e jornal e rádio. E eu sei que estudar comunicação, as saídas não são essas. Podes ser um redator publicitário, um copywriter e etc. E queria aqui ouvir da Isabel se podia deixar um apelo, porque acredito que não têm contacto, não sabem a porta da entrada, como chegar para uma agência e saber que, olha, se tens o domínio da escrita, e não necessariamente só a escrita criativa, porque precisas de estímulo para explorar isso. Isabel já teve contato com essas pessoas, a executiva abre portas para nacionais que estudam comunicação em várias áreas. Sim, nós recebemos candidaturas todos os dias. Todos os dias a primeira coisa que eu entro no meu e-mail às 7 da manhã é ver e-mails de candidaturas. E acho engraçado a criatividade na forma como as pessoas fazem os seus currículos cada vez mais diferenciados, em plataformas, com cores, já com um storytelling sobre aquela pessoa, já não agora é as pessoas só, estão já em não é coisa. só um Word com onde é que eu estive, o que é que eu fiz, portanto, muito interessante. Nós gostaríamos muito de poder ter um laboratório aqui dentro e ter uma área específica para estagiários, mas ter estagiários pressupõe ter recursos séniores disponíveis para os ajudar, porque é injusto as pessoas passado 3, 4 meses, acabou o estágio e dizer assim, não atingi os objetivos. Espera, não atingi os objetivos porquê? Porque não tive ninguém que me orientasse. Então o trabalho de ensinar é um trabalho de muita responsabilidade, é preciso nós termos disponibilidade. Então nós temos que equilibrar essa nossa predisposição para dar estágios. As nossas portas estão sempre abertas, nós temos recrutado pessoas sem experiência nenhuma, com potencial. Então, assim, vamos digital, área criativa, vamos dar oportunidade. É claro que há muitas coisas que estão aqui envolvidas. Um estagiário precisa de um computador. Se for tenho os computadores todos ocupados, então ok, vou comprar um computador custa 3 milhões e tal de kwanzas para pôr um estagiário amanhã. Não há computador Precisa em de Angola, tem que licença se encomendar, vai chegar daqui a 2 meses. Precisa de licença. dos softwares. Não é falta de vontade, há mesmo muitas condicionantes. Portanto, nós gostaríamos que as coisas fossem diferentes. E é importante que se perceba, não é, que esse é o nosso contexto, não é? Não é só e não é ok, agora ficas aqui ao lado e vês o que é que eu estou a fazer e daqui a 3 meses diz-me se aprendeste alguma coisa ou não. O criativo tem que mexer na ferramenta para aprender. Então ele precisa de um computador. Então, um estagiário vai me dar um custo do dia para a noite de 3 milhões de kwanzas só para ir buscar um computador. Um computador com as ferramentas para ele trabalhar. Então nós gostaríamos de poder abrir mais esta possibilidade, mas temos algumas limitações. Mas damos muitos estágios e temos dado. E nessas pessoas que aparecem, que escrevem, há instituições de ensino na área da comunicação audiovisual que vos procuram para trabalhar, para parcerias diretas? Não. Não? Não. Nunca fomos contactados por uma universidade, por exemplo, a dizer A assim. Gil Wilson foi nossa professora na universidade. A Jo Wilson. A Gil Wilson. Sim. A Jo Wilson Ela é estava professora universitária. Sim, ela teve. Nós recrutamos, ela trabalhava como copywriter num canal de televisão, não é? Ou numa empresa de pay TV. E nós fomos buscá-la e ela gosta muito de ensinar, gosta de aprender também. Minha professora é do Carlos. Mas as instituições não aparecem, não procuram as agências para trabalhar. Nós não temos sido contactados. Dizer assim, olha, vocês têm um super senior copywriter, gostaríamos que vocês disponibilizassem X horas para ensinar. Nós gostaríamos muito de poder fazer isso. Obviamente que isso tem que haver a vontade do próprio recurso, porque eu não posso o obrigar, enquanto empresa, aquele que já não tem horários, porque nós trabalhamos que nem loucos, não é? Como vocês sabem, não é? O nosso dia não tem 24 horas como das outras pessoas, o nosso dia tem o dobro das horas. E, portanto, eu não posso obrigar a que as pessoas saiam daqui e ainda tenham que ir dar aulas. Mas acho que isso é um sentimento que se pode incutir, não é? É uma responsabilidade que pode ser partilhada. É uma visão que pode ser partilhada. Então aqui fica já uma informação às instituições de ensino
há vários níveis técnicos, superiores, que têm que procurar, têm que trabalhar mais, porque, Sim. como sabemos, um profissional não se faz na academia, não se faz na escola, faz-se no campo. Sim, sim, Yeah. sim. Fazer parcerias. Sim. Sim, sim, E sim, se essa claro que escola sim. já puder pagar o computador, dar a licença, até porque a E, licença para por estudante é mais exemplo, barata. contactarem e dizerem-nos assim: acabamos o curso X e tivemos X graduados E nesta tem aqui dois área e alunos está com aqui estes dois dois. que se destacaram. Sim, Tem um impacto grande ser a instituição a são. fazer isso Certo. versus ser só o indivíduo, não Exato. é? O recurso. Portanto, acho que sim, acho que Acho temos que que dar tanto a esse tua universidade passo. como a nossa estão a falhar. Está a falhar Gostaríamos de muito. Eu, poder por ir fazer acaso. workshops Sim. de X em X tempo, não apenas eu, né? Não limitar esse papel na minha pessoa, mas eu tenho pessoas muito valiosas, com muito know-how, que podem despender horas, ir falar sobre o tema A, sobre o tema B, não necessariamente dar aulas diárias, mas serem uma fonte de inspiração e de informação. Portanto, Há pouco tempo falou desde 1992, eu me lembrei de uma peça que fizemos desde 1992, eram os SSP. A executiva é da ideia dos SSP. exatamente. Trabalham muito com entretenimento. Por acaso, nós no início do podcast, quando começamos, eu trabalhei muito com entretenimento a minha vida, como designer gráfico. E eu não entendia muitas coisas que o Charamba falava, porque o Charamba trabalhou muito com agências. E pronto, Só azarado. a agência trabalha muito com Nunca entretenimento, trabalhei no cliente. porque o entretenimento acho que é muito. Eu sei que hoje também a agência tem muitos clientes assim, mas o entretenimento parece muito difícil. É tudo muito para ontem, tudo muito a correr. Sim. Gelab, eu tenho uma visão sobre a comunicação, sobre entretenimento e fruto de proximidade de pessoas desse setor, os entendo muito melhor. Na comunicação nós queremos deixar um conceito que sobreviva no tempo, que defina tendências, não é? Há toda uma mensagem, há toda uma narrativa que tem que ser construída. Quando nós estamos a falar de um concerto, nós queremos encher o pavilhão. Então, criar um conceito, uma mensagem muito subjetiva para dizer às pessoas Não vai funcionar. venham ver os SSP no dia X, não é propriamente a estratégia, mas então o tipo de comunicação que se faz, normalmente até os próprios promotores do espetáculo já estão muito, 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 muito experientes a fazê-lo. Então, é assim, não vão a uma agência pedir à agência para fazer comunicação daquilo. Eles sabem que o cartaz tem que ter letras grandes, o local tem que estar ali, cabeça de cartaz. Nós vimos agora a Festa da Música, tem sido aprendizado para nós, por exemplo, da Unitel. Mas Né? aí já é bem diferente porque é uma marca, né? Festa da Música, Mas Sons do ainda Atlântico. assim, pelo menos neste último ano, eu percebi um pragmatismo muito grande na forma como se comunica. O que é que a pessoa quer ver? Cabeça de cartaz e qual é a música, qual é o hit do momento, não é? Portanto, isso é o que chama. Então, acho difícil as agências conseguirem, de facto. Acredito que haja agências pequeninas que consigam servir esse propósito, não é? Porque se eu trouxer um concerto, dizer assim: olha, a empresa X vai fazer o concerto X e pede-nos para criar um conceito, depende do conceito, estamos às vezes a falar de coisas muito premiums. Como é Vou o dar um jazz, né? exemplo, ou aquele festival de fado, Fado, há fado, todo um sim. conceito por Sim. trás. Aí já estamos a falar de uma coisa muito diferente, não é? Mas aquele concerto para encher o Cine o estádio Baía dos de Luanda, Coqueiros, ou a sim, Baía sim. de Luanda, por exemplo, tem que ser uma coisa muito pragmática. Se eu trouxer aqui para dentro, o João vai pensar num conceito, vai pensar numa mensagem, um storytelling, né? Ok, o concerto já foi, já aconteceu. Já passou. Já aconteceu, já não dá mais. Pronto, então não. Normalmente Estou são aqui áreas muito específicas. curioso e eu acompanho a executiva desde que eu assumi esse desafio, essa loucura de querer ser criativo. Eu fui investigando sobre o mercado das agências aqui em Angola e acompanhei esse rebranding, que era a Executiva Angola. Começou como Executive Center, Executiva Angola, agora é Bi-Executive. Podia falar um bocado desse processo do rebranding, que está por trás, porque mudaram, já está há 2 anos, certo? Já, portanto, primeiro fomos Executive Center e legalmente esse continua a ser o nosso nome. As nossas faturas, os nossos contratos, porque dá muito trabalho mudar, teríamos que mudar os contratos todos e é um esforço inglório. Depois passamos a ser Executivo Angola. Porquê Executivo Angola? Porque a determinada altura nós abrimos Executivo Moçambique, abrimos Executivo Portugal.
que tinha o nome legal Iona. Então passamos a ser uma networking de comunicação e já não fazia sentido sermos executivo center. Portanto, passamos a ser executivo Angola, executivo Moçambique, executivo Portugal. Certo. O que é que motivou esta mudança para Be Executive? No fundo, a Be Executive reflete um conceito que não é muito diferente daquele sentimento interno que nós já temos, do trabalho em comunidade, trabalho conjunto, do esforço coletivo, do espírito de família, da conquista conjunta. E nós conseguimos chegar ao Be, porque o Be é o Be de ser, é o Be da abelha, que tem todo este conceito das colmeias, da comunidade. As abelhas Mas são tem, o mas tem um futuro. ferrão aí no B. Isso é um, acho que... Assertividade. Foi um processo que já estava em cima da mesa já há muitos anos. E nós fomos fazendo uma evolução ao longo do tempo da nossa marca. O que sentíamos é que a nossa marca estava demasiado institucional. E obviamente com uma empresa com 30 anos, ela precisa também de se reinventar. Certo. Não é? Nós temos um stamp de qualidade que nos é atribuído fruto destes anos todos do trabalho, do bom trabalho que fizemos no mercado. Mas é necessário que as empresas se adequem ao novo momento, não é? Então fizemos uma mudança e nunca deixaríamos cair o BI, portanto essa não foi o executivo, essa não foi a sim. decisão, porque lá está, o executivo equilibra, não é? Esta fase nova versus A história toda. toda a história Sim. que nós não vamos deixar cair, não vamos deixar perder. Não foi fácil, não é? As partes mais conservadoras, mesmo com uma vontade muito grande de mudar, há sempre uma incerteza, uma ansiedade, uma dúvida se resulta. Mas há muitos anos atrás, um grande especialista em marcas disse uma frase que acho muito interessante, que é: primeiro estranha-se, depois entranha-se. E connosco não foi diferente. Umas pessoas gostaram muito, outras pessoas gostaram menos, outras pessoas ainda ficam meias confusas. Não é estranho as empresas fazerem um rebranding. Sim. A empresa continua a ser a mesma. Principalmente uma empresa que faz isso para os outros. Exato. Nós quantos rebrandings já fizemos para as marcas dos nossos clientes? Liftings, pequeninos apontamentos, mudanças de nome completamente radicais. Mas a empresa continua a ser a mesma, não é? É claro que uma mudança de marca, um rebranding, que não morre apenas no dia da mudança. Ela tem que ser comunicada. E é aquilo que nós dizemos aos nossos clientes. E é o que nós estamos a fazer. Portanto, paulatinamente, mudança das nossas redes sociais, o nosso website. Nós próprios também ainda estamos a perceber como é que nós funcionamos melhor agora com esta nova imagem, com esta nova abordagem. Mas tem corrido bem, temos recebido muito bons feedbacks. Acima de tudo, temos internamente a certeza de que tomamos uma boa decisão. Como é que é fazer o vosso rebranding? Porque normalmente eu, por exemplo, até hoje não fiz uma peça de 3 meses da minha filha, nunca consegui fazer. Peça gráfica de 3 meses, já vai fazer 4 anos, não consegui fazer. Como é que é fazer a vossa? Porque acontece muito, né? Eles dizem casa de ferreiro, sapateiro, ou seja... Em casa de ferreiro, espeta de pau, garantidamente. Exato. Não é uma frase dita à toa. É mesmo com toda a certeza, sim. Nós tivemos a nossa marca fechada, com as peças principais 5 dias antes do rebranding. Reprovaram quantas propostas? Só por curiosidade. Internamente, como é que foi recusar a proposta? Eu, em particular, devo ter visto umas 10. Não é isto, não é aquilo, ainda não está lá. Até depois chegar a uma zona confortável, com 2, 3 caminhos e levar ao nosso Big Boss, que ele é que deu a palavra final. Uma questão de respeito, não é? Se ele não gostasse, Mas se na marca tomaram decisões foi sem difícil. mim. Foi difícil porque é um valor emocional muito grande. Não é? Foi uma 3 conquista, décadas. foi um trabalho que foi dele durante muito tempo, na qual eu depois me junto. Mas o Nuno sempre tem uma visão muito jovem, muito atual das coisas, é muito, muito interessante. É um homem de 65 anos com uma cabeça extremamente fresca e muito consciente da mudança
e da modernidade que as empresas precisam de ir adotando sem perder a sua essência. Então ele Não perdeu, apoiou-nos. não perdeu o executivo, mas que a cor era azul? Nós éramos azuis. Executivo. Sim, já Mas tivemos essa foi uma escolha várias. assertiva, minha cor favorita. Eu tento fugir agora do amarelo, porque eu já fazia tudo amarelo para mim. Tudo amarelo. E acho que a Sim. combinação é a combinação mais desperta, né? Dos sinais de atenção, é o preto e o amarelo. E Sim, ainda assim uma preto, cor amarelo e branco, e branco, não é? sim. Nós gostaríamos muito que o branco e o preto assim saltassem mais, porque são cores mais, como é que eu ia dizer? Mais premiums, não é? Portanto, então, o amarelo em excesso depois também poderá nos retirar aqui alguma classe, não é? Então isto tem que ser uma coisa muito bem equilibrada. Por isso é que eu estava a dizer, nós fizemos o rebranding em 2020, estamos em 2024, 22, 2022, 2022. em novembro de 2020. E nós estamos a ajustar, Uhum. nós estamos a perceber o que é que funciona melhor. Existe uma marca que está feita e estamos contentes, mas depois todo o universo de comunicação está a ser Construído. ajustado, não é? Portanto, ao longo do tempo. 3 décadas. Acho que estamos a Mais encerrar de- o nosso episódio. Temos mais alguma questão? Tem, tenho essa não pode faltar. Mais de 3 décadas de executivo. Isso continua consistente, né? Pessoal, hoje em dia tem muitos jovens sonhando em vir para aqui. Já passei no grupo, nunca trabalhei É verdade. Na verdade, nunca entrei aqui. Acho que não, Sério? nunca entrei. Caramba. Não, já trabalhei no grupo, mas nunca entrei no É escritório. porque, na verdade, nós separamos bem a gestão das empresas, não é? Trabalhei numa das empresas do grupo. E eu queria saber o que é que anda por trás, ou o que é que está por trás. Claro, há segredos que não se revelam, né? Ah, desse sucesso, destaque que a Executivo tem no mercado e essa consistência toda. Qual é o segredo? Olha, uma frase que está escrita ali atrás que acho que reflete muito o que está por trás. Float like a butterfly, sting like a bee. Voa levemente, portanto, como uma borboleta, mas dá uma tacada certa. Neste caso, não é uma tacada, é uma picada. Portanto, isto quer dizer consistência. Não é? Há um know-how adquirido, há um, há um, s- há um todo um território, todo um espaço que nós conquistamos com trabalho. Não é? Nós fizemos sempre tudo sozinhos, com trabalho, com respeito pelo mercado, a construir mercado. Hoje, 30 anos depois, continuamos a ser relevantes, continuamos a ser chamados para os principais processos, para as marcas novas que vêm, para as marcas antigas que sentem necessidade de se reinventar e confiam em nós. Uns processos ganhamos, outros não. Mas isto, respondendo à tua pergunta, é a assertividade, a seriedade, o respeito com que nós encaramos o mercado, o efeito borboleta, né? Ela vai, mas volta. Quando nós fazemos um bom trabalho, quando nós somos pessoas sérias. Depois há a componente da atualização, não é? Não podemos adormecer na sombra dos nossos 32 anos. Temos que nos manter relevantes, atualizados, tal como aqueles que surgem agora, há 2 anos, há 5, há 3, ontem. Nós temos que saber e nós temos que fazer exatamente o que eles fazem e melhor. Portanto, eu diria que esse é que é o segredo. O segredo da Executivo nunca parou. Nós estamos sempre à procura de pessoas que saibam mais, coisas diferentes, que tragam novidade, que aportem valor. Estamos sempre a estudar, estamos sempre a tentar inovar. Umas coisas fazemos muito bem, outras coisas temos, obviamente, a oportunidade de melhoria. Portanto, não somos perfeitos, não é? Mas essa consistência, essa vontade de transformar o mercado, de contribuir ao mercado, da criatividade, num mercado sério e poderoso, é o que acho que nos tem ajudado a continuar aqui e a termos o lugar e ocuparmos o espaço que temos. Certo. Sempre pergunta, aproveita. Não, mas eu acho que eu ainda ia ter mais uma, né? Imagina, a Isabel não está totalmente inserida para o departamento criativo, mas eu acredito que está envolvida nos projetos, porque ela descreveu bem aqui a campanha da Unitel, o que é que teve por trás, os conceitos e tal. E a maioria dos nossos convidados sempre sai do episódio
deixando quais são as suas referências. Então a Isabel provavelmente tem as suas referências. E eu ia querer mesmo aqui que fossem no mercado nacional. Quais são as referências e nossos subscritores, se calhar, podiam se tornar referência deles. Então queria que a Isabel partilhasse aqui quais são as suas referências Referências de para o mercado. profissionais da nossa área. Certo. Bom, para além daqueles que trabalham conosco, não é? Portanto, o João Filipe é uma referência para mim de entrega, de camaradagem, criatividade. O Teodoro Fernandes é uma pessoa que eu admiro muito. Já nos conhecemos há muito tempo. Há muito, muito tempo. Muito antes do Teodoro ser o profissional que é hoje na Unitel. É uma pessoa que eu acho que tem ideias muito claras, inquieto, impressionante. Se eu tiver com o Teodoro de 10 em 10 dias, ele tem sempre uma teoria e sempre a falar em coisas novas e novidades. Eu depois vou pesquisar coisas que ele diz e trocamos ideias. A Ágata Rossel Ferreira é uma pessoa que eu também reconheço. É um asset do nosso mercado. A Ágata foi nossa gestora de clientes e depois enverdou pelo caminho da indústria das bebidas. Foi diretora de marketing e comunicação de grandes marcas como a Tanamon, a Distillers, portanto várias empresas. Hoje tem um projeto próprio de formação, capacitação e mentoria. O Cláudio Rafael, para mim, é uma excelente referência. Portanto, aqui já mais na área criativa, hoje no mundo empresarial, que ele é empresário, portanto é uma pessoa em que eu reconheço uma qualidade de trabalho, visão, camaradagem, respeito. Acho que é um grande quadro que nós temos no nosso mercado. O Bruno Magalhães também, portanto, que foi nosso colaborador, portanto, e parceiro durante tantos anos, hoje já não está connosco, mas que é uma pessoa também com uma capacidade de desenvolvimento, planeamento estratégico muito forte, que é uma componente que às vezes é pouco valorizada, é que quando se precisa vai-se buscar lá fora. Mas nós temos aqui pessoas com capacidade de pensar, portanto é uma pessoa em que eu também reconheço muito, muito, muita competência. Ui, vocês podiam me ter dito, eu preparava uma lista. A ideia é mesmo provocar que esqueça alguém, que é para depois criar uma... É bom esquecer alguém para depois criar aqui uma... Mas há sempre uma maneira de escapar, porque no final vem aquela palavra, olha, a quem te ver a esquecer. Não, porque obviamente eu vou sempre pensar nas pessoas que acabam por trabalhar muito diretamente connosco, né? Ou comigo, ao longo deste gente trabalha com muitas pessoas. Maria João Abreu, uma pessoa em que eu reconheço imensa competência também, já foi nossa cliente, amiga, portanto é uma pessoa com muita capacidade também de pensar, estratégica. E depois, obviamente, temos muitos outros recursos que não são nacionais, mas que para mim são uma referência. Tânia Jardim, Fábio Correia, Dubai. Portanto, são pessoas que têm feito a diferença. Nós olhamos para essas instituições e aquilo que estas marcas fazem, o posicionamento que têm, há pessoas por trás. E não é só o diretor de marketing, vem desde a visão do PCA, o administrador, mas são as pessoas que estão a fazer a diferença, são as pessoas que estão de facto a revolucionar a relação entre a marca e o consumidor. E então eu reconheço nestas pessoas, outras que reconheço o trabalho, mas se calhar não sei quem são, os meus parabéns, aproveitando. Um bocadinho da intenção desse podcast foi trazer à luz os criativos por detrás das telas dos computadores, também dar a eles a luz de que o processo vai muito além do técnico que está no software a executar o trabalho. Então, acabamos aqui por fazer uma exposição que, para quem não conhece a estrutura, perceber um bocadinho melhor, né? da mais madura, da mais experiente, da com maior história na área aqui em Angola.
Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado por nos receber aqui. Quisemos mesmo vir para aqui para as pessoas Movemos poderem ver o ambiente o de mais trabalho. Estamos mesmo no local. Porque a ideia é deixar o convidado à vontade. Claro. No caso aqui, nós é que devemos nos preocupar, se calhar, em estar à Estamos vontade, bem, porque não estamos em estamos a casa. invadir alguma coisa. Não, vocês estão à vontade. Mas muito obrigado, estamos à vontade, já mudamos aqui a estrutura. Exato, mexemos. exato. Encontrei aqui uma grande confusão. Muito obrigado por nos receber e permitir que viéssemos cá atrapalhar o vosso trabalho criativo. Se algum cliente, se falhar com algum cliente e diga, não, são aqueles miúdos, estavam lá. Atrapalharam o nosso Atrapalhar. dia a dia. Manda a fatura para Somídias. Não, manda para Nada, biscoito. olha, obrigada a nós. Foi um prazer imenso receber-vos aqui. Charamba, portanto, é um filho da casa, do grupo, e nós nunca fechamos uma porta, a menos que seja uma situação extrema, não é o caso. Não. Sempre eu muito bem recebido. sou Já boa logo a pessoa. primeira vez que vens cá. Muito bem-vindo, espero que não Obrigado. seja a última. E pronto, foi um prazer, obviamente, falar para o podcast mais criativo do mundo. Do mundo. Tenho acompanhado o vosso trabalho e Obrigado. gosto muito do que vejo. As vocês dão a oportunidade às pessoas para falarem. Acima de tudo, mais do que centrado nas pessoas, é o efeito que isso causa em outros milhares de angolanos que nós queremos trazer e que se envolvam mais no mundo da criatividade. Acho que temos imenso potencial, só temos é que fazer mais no dia a dia. Por isso. É isso. Estou emocionado. Chegamos ao fim do nosso episódio. Por favor, não esqueçam, esquecemos de falar essa parte no início. Que é Subscrever o subscreve, canal e nos põe procurar like. em todas as plataformas de podcast para aqueles que só nos ouvem. E estamos aí. Vamos deixar os links na descrição, que Exato. é o site da Executive, da Bia Executive Os agora. contactos todos. Os contactos todos. Exato. Vamos evitar deixar muitas redes da Isabel, porque senão. As minhas Vão redes mandar são muito. fechadas. Mas é isso. disposição. Subscrevam, partilhem, põem like, comentem. E até o próximo episódio. Procurem-nos, apresentem ideias. Exato. Sério. Olha o apelo da Isabel. Procurem. Procurem-nos. A Bia Executive está aberta para projetos, principalmente as instituições. De ensino. Exato. Estamos Muito abertos a obrigado. isso. Venham ter connosco, vamos conversar, Até a trocar próxima. ideias. Até a próxima.